Graça e paz, irmãos. Gracias y paz, hermanos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en 1 Corintios, versículo 1 do capítulo 12. versículo 1 del capítulo 12. Capítulo 12. 12, capítulo 12, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Pode ler o primeiro versículo? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok. Na verdade, a versão original diz que Paulo não queria que eles fossem ignorantes acerca das coisas espirituais. La realidad es que en la versión original dice Pablo que él no quería que fueran ignorantes acerca de las cosas espirituales. Os coríntios foram enriquecidos com todos os dons e toda a palavra. Los corintios fueron enriquecidos con todos los dones y toda la palabra. Isso aparece no capítulo 1. Y eso aparece en el capítulo 1. No entanto, apesar deles terem todos os dons e todo o conhecimento, Sin embargo, a pesar de que ellos tenían todos los dones y todo el conocimiento, eles estavam divididos. ellos estaban divididos. Havia aqueles que se diziam ser de Paulo, outro de Pedro, Habían unos que decían que eran de Pablo, otro de Pedro, outro de Apolo e outros diziam que eram de Cristo sem os demais. otros de Apolos y otros decían que eran de Cristo solamente sin los demás. Então, do capítulo 1 ao 4, Paulo está corrigindo o problema das divisões. Entonces, en los capítulos del 1 al 4, Pablo está corrigiendo acerca de las divisiones. Eles tiveram preferências por ministérios. Ellos tenían algunas preferencias por los ministerios. O capítulo 5 e 6, eles tinham um problema de pecados imorais. En los capítulos 5 y 6 se describen los problemas de pecados inmorales que ellos tenían. E no 7, problemas de casamento e a vida solteira. En el 7, problemas de matrimonios y de la vida de solteros. No 8, problema com idolatria. En el 8, problemas con la idolatría. No 9, eles haviam rejeitado o ministério de Paulo En el 9 ya ellos habían rechazado el ministerio de Pablo e os direitos de Paulo como um apóstolo que era um pai espiritual. y sus derechos de Pablo como apóstol, que era un padre espiritual. E aí no capítulo 12 e 14, Y ahí en los capítulos 12 al 14, Paulo está falando acerca dos dons espirituais, del 12 y 14, Pablo está hablando de los dones espirituales, dos serviços espirituais. de los servicios espirituales. Então essa é uma carta de correção. Entonces es una carta de corrección. Todos esses problemas surgiram por causa de um motivo, Y todos estos problemas surgieron a causa de un motivo, que é o capítulo 1, verso 9. que es el capítulo 1, versículo 9. Se Carolzinha puder ler. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Embora Deus havia dado os apóstolos, Aunque Dios había dado a los apóstoles, havia dado os dons espirituais, había dado los dones espirituales, nesse capítulo 1, verso 9, en ese capítulo 1, verso 9, mostra o nosso chamamento. muestra cuál es nuestro llamado. Nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosotros somos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Mas qual foi o problema deles? Pero ¿cuál fue el problema de ellos? É que eles colocaram coisas legítimas de Deus Es que ellos pusieron cosas que eran legítimas de Dios no lugar do Filho de Deus. en el lugar que le correspondía al Hijo de Dios. Então por isso eles passaram a brigar por causa dessas coisas. Por esa razón es que ellos empezaron a pelear por todos estos motivos. Então cada capítulo mostra uma distração que eles entraram. Y si se dan cuenta, cada capítulo muestra una distracción que ellos tuvieron. Na cidade de Vila Vicêncio, En Villavicencio tratei 3 mensagens sobre isso. di 3 mensajes acerca de esto. E talvez seria interessante vocês ouvirem. Es que sería interesante que ustedes los Então, pudieran na escuchar. última mensagem, eu falei sobre a questão dos dons e dos serviços. Y en el último mensaje yo hablé acerca de este tema de los dones y los servicios. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre
como servir adequadamente. Y yo hoy voy a hablar un poquito acerca de cómo servir de manera adecuada. Pelo menos algumas coisas que temos aprendido. Por lo menos algunas cosas que hemos aprendido. O versículo 4 vai dizer do capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Y en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 12 dice que hay diversidad de dones, Mas o Espírito é o mesmo. pero el Espíritu es el mismo. Ou seja, alguns tinham preferência de alguns dons e excluíam os outros dons. O sea, aquí vemos que habían algunos que tenían preferencias por algunos dones y excluían a los otros. Mas Paulo está dizendo o Espírito é o mesmo. Pero aquí Pablo está diciendo que el Espíritu es el O mismo. mesmo Espírito que deu certo dom para você, deu para o seu irmão também. El mismo Espíritu que le dio a usted un don, le dio otro don a su otro Você não hermano. pode querer o Espírito Santo e rejeitar os seus dons. Usted no puede querer al Espíritu Santo y rechazar sus dones. Seria como você receber uma pessoa, Sería como si usted recibiera a alguien, mas não quer os seus olhos, por exemplo. pero digamos decir, pero no quiero sus ojos. Não quer as suas mãos. No me gustan sus manos, no quiero sus manos. Estou entendendo? ¿Sí lo entiende? Então, se nós recebemos e cremos no Espírito Santo, Entonces, si nosotros recibimos y creemos en el Espíritu Santo, também temos que crer e receber tudo que é dele. también tenemos que creer y recibir todo lo que es de Él. Então, os coríntios começaram a ter divisões, Entonces, los corintios empezaron a tener divisiones porque eles tinham preferências por ministérios, porque ellos tenían preferencias por los ministerios e aconteceu algo terrível com os dons. y sucedió algo terrible con los dones. Os dons são ferramentas para a edificação da casa de Deus. Los dones son herramientas para la edificación de la casa de Dios. Mas qual era o problema dos coríntios? Pero ¿cuál era el problema de los É corintios? que eles eram meninos que achavam que eram maduros. Es que ellos eran niños, pero que se creían maduros. Se você colocar várias ferramentas na mão das crianças Si usted pone varias herramientas en manos de los e niños deixá-las brincarem sozinhas, y deja que ellos jueguen ahí solitos, você teria coragem de colocar uma faca na mão de uma criança de 3, 4 anos? usted tendría la valentía de colocar un cuchillo en las manos de un niño de 3 o 4 años E outras ferramentas perigosas? y alguna otra herramienta peligrosa. Você não faria isso. Usted no haría eso, Porque eles iam se machucar usando as ferramentas. porque ellos iban a herir usando esas herramientas. O problema não estava nas ferramentas, Y el problema no estaba en las herramientas, mas na maneira que os coríntios estavam usando as ferramentas. sino la manera en que los corintios estaban usando esas herramientas. Então Paulo está falando isso aí para eles. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Eles estavam discutindo, brigando uns com os outros, Estaban discutiendo y peleando los unos con los otros, julgando uns aos outros. juzgándose los unos a los otros. Aqueles que se achavam mais espirituais criticavam os outros. Aquellos que se creían más espirituales criticaban a los otros. Então Paulo está dizendo, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Entonces aquí Pablo está diciendo que los dones son diversos, pero que el espíritu es el mismo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Y también hay diversidad de ministerios o de servicios, pero el Señor es el mismo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Você está vendo a trindade aqui. ¿Sí está viendo aquí la Trinidad? O Espírito, o Filho e o Pai. El Espíritu, el Hijo y el Padre. Os dons estão relacionados ao Espírito Santo. Los dones están relacionados al Espíritu Santo, Os ministérios relacionados ao Senhor. los ministerios relacionados al Señor E as operações, as realizações ao Deus Pai. y las operaciones o las realizaciones al Dios Padre. Seria como uma escada. Sería como una escalera. Então, o Espírito Santo ele mora nos cristãos Entonces el Espíritu Santo mora en los cristianos e os dons são virtudes ou dádivas que estão sobre os cristãos. y los dones son virtudes o dádivas que están sobre los cristianos. Se cada cristão for fiel no seu dom, Si cada cristiano es fiel en su don, esse dom pode se tornar um ministério. ese don se puede tornar en un ministerio. E se você for fiel no seu ministério, Y si usted es fiel en su ministerio, isso pode se tornar uma operação. eso se puede tornar en una operación. Ou seja, algo que Deus passa a usar de uma forma mais extraordinária. O sea, algo que Dios pasa a usar de una manera más extraordinaria. Imagine que você pega um vaso Imagínese que usted coge un vaso e você pinta uma pintura bonita sobre ele. y usted hace una pintura, un diseño bonito sobre él. Mas você pode tirar aquela pintura depois. Y usted después puede quitar esa pintura. Mas se você passar esse vaso num forno, Pero si usted coge ese mismo vaso y lo pasa al horno, então aquela pintura vai entrar no vaso e eles vão se tornar uma coisa só. entonces la pintura se va a fundir en el vaso y van a quedar siendo solo uno. Então vamos imaginar que a pintura seja um dom. Entonces imaginemos que la pintura es un don E você é o vaso. y usted es el vaso.
Quando você é fiel ao Senhor e se sujeita à disciplina do Espírito Santo, Cuando usted es fiel al Señor y se sujeta a la disciplina del Espíritu Santo, aquele dom vai conquistando, governando você. aquel don va a ir conquistando y gobernándolo a usted. Você se sente tão responsável por aquele serviço, Y usted se siente tan responsable por aquel servicio que já não é porque alguém pediu para você fazer algo, que ya no es ya ni siquiera es porque alguien se lo pida hacer, ou se você está desejoso ou não de fazer aquilo, o si usted quiere o no hacerlo, mas sim porque você está com uma responsabilidade tão grande sino porque usted tiene una responsabilidad tan grande, que você sabe que você presta conta a Deus com aquele serviço. sino que usted sabe que usted va a rendirle cuentas a Dios por aquel servicio. Então, digamos que isso é um exemplo, uma ilustração do que seja ministério. Entonces digamos que ese es como un ejemplo, una ilustración de lo que es el ministerio. Imagine que alguém tem um dom do ensino, Imagine que alguien tiene el don de la enseñanza, mas ele ainda tem um problema grave de caráter. pero tiene un problema grave de carácter. Então tem dia que ele simplesmente vai usar o dom dele quando ele estiver bem e ele vai ensinar os irmãos. Entonces va a haber un día, sí, en que él va a enseñar y va a utilizar ese don y va a enseñar a los hermanos. Mas no dia que ele não tiver afim de fazer isso, Pero el día que de pronto él no quiera tanto hacerlo, então ele vai fechar a cara e não vai fazer. entonces él va a hacer mala cara y no va a hacer nada. Imagine que ele tem esse dom, mas ele tem um problema de insubmissão aos mais velhos. Imagínese que él tiene ese don, pero no se somete, no tiene un problema de sumisión a los ancianos. Então quando ele tiver com problema de rebeldia, Entonces cuando hay un problema de rebeldía, a maneira dele fazer a pirraça dele la manera en que él revela o expresa su desdén o su rebeldía, é que ele não vai servir. él dice, entonces ya no voy a servir, no hago nada. Então o corpo fica prejudicado. Entonces el cuerpo O queda... corpo de Cristo fica prejudicado. O corpo de Cristo vai sentir a falta desse, vai Ya. perder. El cuerpo, no solamente él va a perder, sino que el cuerpo de Cristo también va a perder por esa acción que nos está haciendo. Porque Deus concedeu um dom para alguém, Porque Dios le concedió ese don a alguien, mas ele ainda não está maduro. pero él aún no está maduro. Vocês estão entendendo? Amém. Então agora Deus vai ter que trabalhar profundamente com essa pessoa, Entonces ahora Dios va a tener que trabajar profundamente con esta persona, que ele se torne alguém submisso aos mais velhos. que él se pueda someter a los mayores. E ainda que ele estiver passando por tribulação, Y aunque esté pasando por tribulación por grande sofrimento, o gran ele sufrimiento, conta com a graça de Deus él cuenta con la gracia de e ele Dios vai servir aos santos com seu dom. y va a servir a los santos con su don. Porque ele sabe que aquele dom não é dele, Porque él sabe que ese don no es suyo, é do Espírito Santo es del Espíritu Santo, para servir os santos. para servir a los santos. Então ele não pode dominar o dom, Entonces él no puede dominar al don, de querer fazer o que ele quiser com o dom. o que él haga lo que quiera con ese don. Esse é um problema também na igreja. Y ese es un problema también de la As iglesia. pessoas acham que o dom pertence a elas. Las personas creen que el don les pertenece a sí Elas mismas querem manipular a igreja quando elas têm um dom. y quieren manipular a la iglesia cuando tienen ese don. Eu tenho ajudado uma igreja local Yo he ayudado a alguna iglesia que local tinha um jovem que tocava muito bem, y había un joven que tocaba muy bien, mas nunca queria ser contrariado com nada. pero nunca quería que le llevaran la contraria. Então ele chegava atrasado nas reuniões Entonces llegaba tarde e já atrasado a reunião já tinha começado. y él llegaba cuando la reunión ya había iniciado, Aí ele queria pegar o instrumento e começar a tocar. pero él quería llegar y tocar el instrumento. Então um dia um dos anciãos falou para ele: Entonces un día uno de los ancianos le dijo, quando você chegar tarde, cuando usted llegue tarde, senta entre os irmãos e não pega os instrumentos. siéntese entre los hermanos pero y no coja sus instrumentos. Porque já está um espírito de adoração. Você quebra isso quando você chega. Porque ya está en marcha el espíritu de adoración y cuando usted llega lo quiebra. Agora, o correto é que você chegue antes. Ahora lo correcto es que usted llegue antes. Ele não gostou disso. Y a él no le gustó eso. E ele, inclusive, deixou de reunir. Incluso dejó de reunirse. Porque ele achava que porque ele tinha o dom de tocar, Porque él creía que porque tenía el don de tocar, coitada da igreja sem ele. entonces la iglesia iba a perder, iba a quedar pobrecita sin ellos, sin él. Vocês estão entendendo? Amém. Bom, ele voltou a reunir de novo. Pero después se volvió a reunir. Mas a ver, ele queria afinar o instrumento na reunião. Y ahora él quería llegar y afinar el instrumento en la reunión. Novamente o ancião falou para ele: Y nuevamente el anciano le dijo, chega antes llega antes e afina o seu instrumento. y afine su É instrumento. correto você afinar, Es correcto que usted lo mas afine, não na hora da reunião. pero no ya cuando empezó a E aquele hablar. barulho de caixa, de, sabe, de som. Sí, aquellos ruidos de los sonidos E ele não gostou disso de y novo. tampoco le gustó. E
Parou de congregar de novo. y nuevamente dejó de congregarse. Depois de um tempo ele voltou. Y después de un tiempo volvió. Mas ele trouxe algumas pessoas que tocavam muito bem. Entonces trajo también consigo algunas personas que tocaban muy bien. Foi muito bom esse dia. Y fue muy bueno ese día. Novamente vai os anciãos conversar com ele. Y nuevamente fueron los ancianos a conversar Que con bom él. que eles são seus amigos. Y qué bueno que ellos sean sus amigos. Mas nós não sabemos quem eles são. Pero nosotros no sabemos quiénes son Então ellos. nós vamos ter que conversar com essas Vamos pessoas. a tener que conversar con esas Você não personas. pode introduzir essas pessoas no ministério, no serviço do louvor, Porque usted no puede introducir a esas personas en el ministerio de la alabanza sem passar primeiro pelos esses irmãos que têm a responsabilidade. sin pasar por encima de aquellos hermanos que tienen la responsabilidad. Novamente ele não gostou. Y otra vez no le gustó. Deixou de reunir. Y volvió a dejar de Então reunirse. ficava como uma sanfona que abre e fecha. Sabe o que é um Sí, quedó instrumento? como el acordeón, que se abre y se cierra. Ou seja, é alguém que tem um dom maravilhoso, Entonces alguien que tiene un don maravilloso, mas é indisciplinado. pero es indisciplinado. Então, é uma criança com uma ferramenta na mão. Entonces ese es un claro ejemplo de un niño con una herramienta en la mano. Então, o Senhor quer trabalhar com todos nós. Entonces el Señor quiere trabajar con todos Ou nosotros. seja, a base de você reunir não é se você é confirmado nas coisas que você gosta. Entonces la base o el motivo por el que usted se debe reunir no es que sea confirmado en hacer las cosas que a usted le Porque gusta. pode ser que muitas vezes vamos ser contrariados. Porque muchas veces nos van a llevar la contraria. Nós reunimos para Cristo, em Nosotros- obediência a Ele. Nos reunimos para Cristo y en obediencia a Él. Quando nós olhamos a situação de Coríntios, Y cuando miramos la situación de los corintios, eles tinham muitos problemas. ellos tenían muchos problemas. Porque aqueles que queriam estar na posição dos maiores, Porque ellos querían estar en la posición de los más grandes porque eles tinham dons, porque tenían dones, mas não tinham caráter. pero no tenían carácter. Eram imaturos. Eran inmaduros. Quando eles iam lidar com os problemas da igreja, Cuando ellos iban a lidiar con los problemas de la eles iglesia, estavam disputando e quase matando uns aos outros. ellos estaban peleando y casi matándose los unos a los Então otros. Paulo está mostrando esse caminho do Entonces, serviço. Pablo está mostrando ese camino del servicio. Você vem aqui a Trindade Y aquí vemos la Trinidad. e você não encontra egoísmo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Y usted nunca va a ver egoísmo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Por Santo. exemplo, aqui diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Porque aquí dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Então vamos lembrar dos ministérios do nosso Senhor. Vamos a recordar entonces los ministerios de nuestro Señor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Ele é o mestre. Él es un maestro. Ele é o profeta, como disse Moisés. O Senhor, vosso Deus, levantará um profeta no meio de vocês, semelhante a mim. Él es el profeta que había sido anunciado por Moisés cuando el Señor le dijo que el Señor iba a levantar un profeta así como Moisés delante de él. E disse a ele ouvir. A él es Ele oír. também é o evangelista. Él también es un evangelista. Lembra que Isaías profetizou? O Espírito do Senhor Deus está sobre você? Y acuérdese que Elías profetizó que el Espíritu de Dios está sobre usted. E ele é o apóstolo. Él también es el apóstol. Hebreus 3:1 diz que ele é o apóstolo. Hebreos 3:1 dice que él es el apóstol. Então aqueles ministérios de Efésios 4:11, Entonces aquellos ministerios de Efesios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores y maestros, é o próprio Senhor es el propio Señor, que se formou na vida de algumas pessoas que se formó en la vida de algunas personas, que além de ter dons, que más allá de tener los dones, eles foram disciplinados pelo Espírito Santo e começaram a amadurecer. fueron disciplinados por el Espíritu Santo y empezaron a madurar. Agora o Senhor resgatou esses homens para ele Ahora el Señor rescató estos hombres para Él e eles foram enviados para servir a igreja. y fueron enviados para servir la iglesia. Ou seja, uma coisa é você ter o dom do Espírito Santo sobre você. O sea, una cosa es que usted tenga el don del Espíritu Santo sobre usted Outra coisa é você passar pelo fogo da disciplina do Espírito y otra cosa es pasar por el fuego de la disciplina del Espíritu ao ponto de que você se torne um dom. al punto de que usted mismo se torne un don. Uma coisa é o dom do Espírito Santo sobre você Otra cosa es el don del Espíritu Santo sobre usted e outra coisa é você mesmo ser o dom de Deus para a igreja. y otra cosa es que usted mismo sea un don de Dios para la iglesia. Deus chamou Abraão de profeta, Dios llamó a Abraham como profeta, mas Abraão nunca profetizou. pero Abraham nunca profetizó. Como assim que ele é um profeta? Entonces, ¿cómo así que él es un profeta? Porque a vida de Abraão era uma profecia. Era porque la misma vida de Abraham era una profecía. Percebeu a diferença de ter um dom e você ser o dom? Entonces, ¿sí percibe la diferencia de tener un don y ser un don? Lembra que uma vez Paulo falou: meus filhinhos,
¿Se acuerdan que una vez Pablo dijo, mis hijitos? Por quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ou seja, tinham falsos mestres prejudicando os irmãos, O sea que habían falsos maestros que estaban perjudicando a los hermanos mas eles não tinham nenhuma compaixão do rebanho. y no tenían ninguna compasión del rebaño. Agora, uma mãe que está grávida, Ahora, una madre que está embarazada, ela sente dor de parto pelos seus filhos. ella siente dolores de parto por sus hijos. Essa é a diferença de você ter, de fato, um ministério espiritual. Esa es la diferencia, de hecho, usted tener un ministerio espiritual. Quando você pega uma mulher recém-casada que tem dúvida se está grávida, Usted cuando se encuentra con una mujer recién casada que no sabe si está embarazada o no, então ela vai na frente do espelho e fica olhando, mexendo na barriga, y se queda mirándose al espejo, se mira y se coge la barriga se está crescendo ou não. a ver si está creciendo o no. E ela também depende da opinião dos médicos e das pessoas próximas, se está grávida ou não. Y también depende de la opinión de los médicos y de las personas cercanas a ver si está embarazada o no. Então ela depende do testemunho dos outros. Entonces ella depende del testimonio de los demás. Agora, uma mulher que tem certeza, ela já está ali com seus 3 ou até 6 meses de gravidez, Entonces hay ciertas mujeres que ya tienen la certeza y tienen de pronto 3 o 6 meses de embarazo. ela não fica perguntando para os outros, você acha que eu estou grávida? Ella no se queda preguntándole a los demás, ¿usted cree que sí estoy embarazada? Mesmo que o médico falar, você não está grávida. Y aunque el médico le diga, ¿usted no está embarazada? Ah, mas aquele menino está mexendo dentro dela. Aquel bebé se está moviendo dentro de ella. Então ela vai ficar com a experiência de vida. Entonces ella va a tener esa experiencia de vida. Assim também é o começo dos dons e dos ministérios. Y así también es el inicio de los dones y los Às ministerios. vezes não sabemos quais são os nossos dons. A veces no sabemos cuáles son nuestros dones. Mas se você é fiel naquilo que Deus te confiou, Pero si eres fiel en aquello que Dios te a confió, vida vai fluir. la vida va a fluir. E vai chegar um dia que você não terá dúvida da sua responsabilidade Y llegará espiritual. un día donde usted no tenga la duda de cuál es su responsabilidad. Agora, uma coisa importante, Ahora, hay algo importante. que o dom foi dado a cada um segundo a graça. Ahora, el don le fue dado a cada uno de acuerdo a la gracia. Você quer saber o seu dom? ¿Usted quiere saber cuál es su don? Procure ver quando você estiver servindo, Procure ver cuando usted esté sirviendo por onde a graça está fluindo. por donde la gracia está fluyendo. Você não sabe o seu dom. Usted no sabe cuál es su don. Então, toda oportunidade que você tiver para servir, Entonces, toda oportunidad que usted tenga para servir, sirva. sirva. Mesmo que seja arrumar as cadeiras, limpar as cadeiras. Así sea acomodando las sillas o limpiándolas. Ou se você, por exemplo, você chega no banheiro, puxa, não tem papel higiênico. O, por ejemplo, usted entró al baño y se dio cuenta que no hay papel higiénico. Então você não pode pensar assim, poxa, não providenciaram papel higiênico? Usted no va a pensar solamente, ay, ¿dónde está el papel higiénico? Quem que viu que não tem papel? ¿Quién fue el que se dio cuenta que no había papel? Você. ¿Usted? Quem é responsável agora em providenciar o papel? Entonces, ahora, ¿quién es el responsable de poner el papel? Você. ¿Usted? Vocês estão entendendo? Amém. Não é para você chegar assim, ei, não tem papel higiênico. No es para que usted empiece a gritar, ay, se acabó el papel higiénico. Não, você sai discretamente, vai lá e providencia. Usted va discretamente y se dio cuenta que faltaba, lo coge y lo pone. Às vezes tem irmãos que chegam no lugar, puxa, tá muito calor aqui. A veces de pronto usted llega a un lugar y dice, está haciendo mucho calor. Ai, não é possível, tá quente demais. Ai, Toda não. semana é isso. No, todo está haciendo muchísimo calor y toda la semana sigue igual. Será que ninguém tá percebendo? ¿Será que nadie se da cuenta? O que você pode fazer? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Você compra um ventilador Compra un ventilador. e vai lá e pede licença aos responsáveis e pendura ali o ventilador. Usted va y le pide permiso a los responsables y cuelga y Então pone el você ventilador. providenciou uma solução. Entonces usted proveyó una solución. E se o valor do ventilador é muito para você, Y si el valor, el costo del ventilador es então você mucho para usted, procura os irmãos que administram as contribuições entonces busque a los hermanos que administran las ofrendas. e fala, a gente poderia providenciar um ventilador e eu vou ajudar. Y dice, bueno, de pronto podríamos comprar un ventilador y yo voy a ayudar. Assim também com a água. Y de la misma manera con el agua. Você pode providenciar um meio de ter água para os irmãos. Usted puede proveer un medio para que los hermanos tengan agua. Podemos ter um bebedouro, um galão de água. Podemos de pronto tener un dispensador de agua. Ou seja, eu estou dando exemplos muito O simples. sea, les estoy dando ejemplos muy simples. Que a gente às vezes vê as necessidades da igreja Que a veces nosotros, cada uno de nosotros está viendo la necesidad de la e iglesia. a gente reclama. Y la gente, o sea, nos quedamos, vemos la necesidad y reclamamos. Assim, ninguém está vendo isso. O sea, nadie más lo está viendo. Isso significa que provavelmente você é o culpado desse problema. Y lo que en realidad significa es que probablemente usted vaya a ser el responsable de cumplir o suplir ese problema.
Então, os coríntios, eles reclamavam muito uns dos outros. Entonces los corintios estaban reclamando mucho acerca de los E no unos de lugar los de otros. prover solução para os outros, Y en lugar de proveer alguna solución, eles se machucavam com seus dons. se herían los unos a los otros con sus propios dones. Agora, você vai encontrar o seu dom à medida que você servir. Ahora usted va a encontrar su don en la medida en que usted sirva. Não queira encontrar assim, um nível muito alto. ¿Y no quiere qué? Encontrar um nível muito Ok, alto. no quiera tampoco encontrar algún nivel muy alto, Tem gente que nunca serve. porque hay personas que nunca sirven, Né? Ele já quer ser o apóstolo. pero ya quiere ser un apóstol, Ou no mínimo um profeta. o por lo menos un profeta. Ele quer ser alguém, sabe, poderoso. O sea, él quiere de una vez tener una posición Mas poderosa. todos nós somos chamados simplesmente para servir por amor. Pero todos nosotros somos llamados a servir simplemente por E amor sem chamar atenção. y sin llamar la atención. Tem muito serviço na igreja. Hay muchos servicios en la E iglesia. não apenas na reunião da igreja. Y no solamente en el momento de la reunión de la iglesia, Mas em todo o tempo nós podemos ajudar uns aos outros. sino que todo el tiempo nos podemos estar ayudando los unos a los otros. Se você pegar uma vasilha de água Si usted coge aquí un vaso de e agua você derrubar toda a água no chão, y usted derrama todo el agua en el suelo, por onde essa água vai escorrer ou vai ¿para dónde se fluir? va a ir el agua? Você acha que ela vai subir as paredes? ¿Usted cree que se va a subir por las paredes? Ou ela vai procurar os lugares mais baixos? Ella va a buscar y se va a ir hacia los lugares más bajos. Assim é a obra do Espírito Santo. Y así es la obra del Espíritu Santo. Ele sempre vai procurar as pessoas mais humildes, mais quebrantadas. Siempre va a buscar las personas más humildes y las más quebrantadas. Mas Deus resiste aos soberbos Pero Dios resiste a los e dá soberbios graça aos humildes. y da gracia a los humildes. Então as pessoas que estão procurando o lugar mais elevado Entonces aquellas personas que están buscando un lugar de más posición, más elevado, dificilmente vão poder ser usados por Deus. difícilmente van a poder ser usados por Dios. Deus está procurando pessoas simples, Dios está buscando a las personas com um sencillas, coração ensinável. con un corazón enseñable. Mesmo que você seja um grande erudito, Y aunque usted pueda ser un gran erudito, você tem que aprender a ser humilde e respeitar as pessoas simples. usted tiene que aprender Ser humilde. a ser humilde y respetar a las personas más sencillas. Então a graça de Deus vai fluir junto com a humildade. Entonces la gracia de Dios va a fluir junto con la humildad. Você às vezes não sabe o seu dom, Usted a veces no sabe cuál es su don, mas quando você começa a servir em coisas simples, pero cuando usted empieza a hacer servicios uma pequeños, hora você vai encontrar que ali a graça de Deus fluiu mais. usted va a encontrar el lugar donde la gracia del Señor fluyó más. Nessa hora você procura se centralizar nisso, Y en focar esa nisso. obra usted es donde se va a centralizar. E aí você passa a servir mais. Y en eso mismo es en lo que usted va a pasar a servir À más. medida que você vai servindo aonde tem graça, Y en la medida en que usted sirva en eso que tiene gracia, você vai descobrir que os irmãos começam a testemunhar dessa graça. usted se va a dar cuenta que los hermanos se van a empezar a testificar de esa gracia. Então, eu encontrei meu serviço. Entonces usted va a decir, encontré mi E servicio. se você for fiel nesse Y si serviço, usted es fiel en ese Deus servicio, pode multiplicar o seu serviço. Dios puede multiplicar ese servicio. Agora, tem um problema aí. Y ahora hay un problema ahí. Quando você quer um dom ou um serviço que Deus não te deu, Cuando usted quiere agarrar un don que Dios no le dio, no lugar de prover graça para os irmãos, en lugar de dar gracia a los hermanos, você vai prover uma desgraça. usted va a poder producir una desgracia. Até vai achar que os irmãos estão te perseguindo. ¿Hasta qué? Pode pensar que os irmãos estão contra você, estão te perseguindo. Incluso usted puede pensar que en realidad la iglesia o los hermanos lo están persiguiendo. Mas na verdade não é que o Espírito Santo não está dando testemunho. Y en realidad lo que pasa es que el Espíritu Santo no está dando testimonio. Quando você está servindo no dom que Deus te chamou, Pero cuando usted está sirviendo en el don que Dios lo llamó, você tem alegria no seu interior hay alegría en su interior e os outros também passam a ter alegria. y los otros también pasan a tener alegría. Você fica cheio de graça Usted queda lleno de gracia e essa graça vai transbordar para os demais. y esa gracia va a transbordar para Agora los você demás. vai aperfeiçoando o seu dom e o seu serviço. Y ahora usted va perfeccionando su don y su servicio. E esse dom aperfeiçoado pode se tornar um ministério. Y ese don perfeccionado se puede tornar en un ministerio. Agora, aqueles ministérios que foram mais amadurecidos, Y aquellos ministerios que fueron más maduros eles se tornam como operações nas mãos do Senhor. se pueden tornar también operaciones en las manos del Señor. Ou seja, às vezes ele serve até num tempo muito curto, De pronto esta persona ha servido por un tiempo muy corto, mas causou um impacto tão grande na igreja. pero causó un impacto tan grande en la Você iglesia. lembra onde Paulo chegava? Onde Paulo chegava na ¿Ustedes se cidade, acuerdan cuando Pablo llegaba a alguna ciudad? muitas coisas aconteciam, Muchas cosas ocurrían, porque ele se tornou um ministério muito maduro. porque él se tornó en un ministerio muy maduro. Agora, em Corinto, eles achavam que eram muito maduros. Ahora, los corintios creían que ellos eran muy maduros, E eles tinham muitos problemas. pero ellos tenían muchos problemas. Falta de amor, competição, Falta de amor, competencia entre divisão, ellos, divisiones, muitos pecados. muchos pecados. Então, Paulo está
corrigindo essa igreja. Entonces Pablo aquí está corrigiendo esta iglesia. E ele vai começar a falar de alguns serviços, alguns dons. Y él va a empezar a mencionar algunos servicios o algunos dones. Versículo 7. A manifestação 7. do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ou seja, Deus dá os dons para aquilo que é proveitoso. O sea que Dios da los dones para aquello que es de provecho. Se você tem uma caixa de ferramentas, Si usted tiene una caja de herramientas, às vezes tem ferramenta ali que fica meses esquecida ali. a veces usted tiene herramientas que llevan meses ahí olvidadas, Mas você tem que fazer um serviço na sua casa. pero usted tiene que hacer un servicio en su E casa. você lembra, eu tenho aquela ferramenta certa para esse serviço. Y usted recuerda, yo tengo la herramienta justa para hacer eso. Assim são os dons. Y así son los dones. Deus deu os dons para um fim proveitoso. Dios dio los dones para un fin de provecho. Não é você ou eu que escolhemos. Y no es usted o yo que los escogemos, Ainda que nós devemos procurar os dons. aunque debemos procurar o buscar esos Mas dones. Ele é o Senhor que vai poder usar ou não a cada um de nós. Pero Él es el Señor quien va a poder usar o no a cada uno de nosotros. Agora tem que haver humildade e disciplina Ahora tiene que haber humildad y disciplina. quando o Senhor fala, essa ferramenta vai ficar guardada alguns meses. Cuando el Señor le dice, esta herramienta se va a quedar guardada algunos meses. E às vezes nós não aceitamos isso. Y a veces no aceptamos eso. Quando o Senhor nos quer quietinho um tempo. Cuando el Señor nos quiere en silencio un tiempo. Não, não aceito. No, yo no quiero. Se o outro tá falando, eu posso falar também. Si el otro habla, pues yo Se o también outro puedo tá hablar. tocando, por que eu não? Si el otro está tocando, porque yo E no. se o outro é por que eu não? Y si el otro sí, porque yo no. Inclusive eu sou melhor do que eles. Incluso yo soy mejor que Estão ellos. entendendo? Assim eram os coríntios. Y si están entendiendo, Mas así eran los corintios. vocês provavelmente não têm esses problemas, né? De pronto ustedes no tienen esos problemas. Isso é só de igreja de Corinto. Solamente pasó allá en Corinto. Então, Paulo está corrigindo eles. Entonces Pablo los está O corrigiendo. versículo 8 vai dizer, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, En el 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de e sabiduría, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, A um é dado no mesmo Espírito a fé, a otro fe por el mismo Espíritu, a outro no mesmo Espírito os dons de curar. y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Olha que variedade de tantos dons. Miren aquí qué variedad de tantos dones. Vocês já ouviram falar de George Miller? Ustedes ya escucharon hablar de George Ele Miller. tinha o dom da fé. Él tenía el don de la fe. Ele teve um orfanato com 2.000 crianças Él tuvo un orfanato con 2000 niños e às vezes não tinha dinheiro. y a veces ni siquiera tenía E dinero. amanheceu o dia Y amanecía e as crianças estavam na mesa y los niños estaban en la para mesa tomar o café da para manhã tomar el desayuno. e não tinha pão, não tinha leite, não No tinha había nada. pan, no había leche, no había E nada. George Miller falava, Y George Miller decía, vamos dar graça ao Senhor pelo alimento que Ele providenciou. vamos a dar gracias Ah. al Señor por esos alimentos que el Señor proveyó. E termina de orar e aparece o alimento. Y terminaba de orar y llegaban los alimentos. Agora eu encontrei irmãos que já falaram assim, Y ahora yo ya encontré hermanos que hablaban se así. Deus levantou algum para ser um obreiro, Si Dios levantó a alguno para que fuera obrero, então ele tem que depender totalmente do Senhor. Él tiene que depender totalmente del Señor. Não, isso é verdade. Y eso es verdad. Mas nem todos são George Miller. Pero no todos son George O Miller. Senhor também falou que digno ao trabalhador do seu salário El Señor también dijo que el trabajador es digno de su e salario que é a responsabilidade da igreja contribuir y financeiramente que es responsabilidad de la iglesia contribuir financieramente para suprir as necessidades da igreja para suplir las necesidades de la iglesia e também suprir aqueles que Deus separou para estar integralmente na obra. y para también suplir las necesidades de aquellos que Dios separó para estar totalmente dedicados a la Então nós obra. podemos ser injustos com alguns irmãos. Entonces podemos ser injustos con algunos hermanos Não precisa ser um obreiro. porque usted no necesita ser un Mas se obrero. você está passando uma grande necessidade financeira, Perdón, no necesita usted ser un obrero, pero si usted está pasando por una gran necesidad financiera, aí os irmãos falam para você, ahí los hermanos le dicen, você tem que exercitar a fé, igual o George Miller. usted tiene que ejercitar la fe así como lo hizo George Mueller. Só que esse irmão ou essa irmã não tem o dom da fé. Solamente que ese hermano o esa hermana no tiene ese don de la fe. Ela depende do Senhor. Ella depende del Señor. Mas quem é a dispensa do Senhor? Pero ¿quién es la despensa del Señor? Aonde está a provisão? ¿Dónde está la provisión? É a igreja. Es la iglesia. Então, todos nós temos que depender do Senhor, Entonces todos nosotros debemos depender del Señor. mas a igreja também tem que depender do Senhor Pero la iglesia también debe depender del para Señor exercitar a fé, suprindo a necessidade dos irmãos e das irmãs. para ejercitar la fe y suplir al tiempo las necesidades de los hermanos y las Aí nós hermanas. temos os diáconos ou diaconisas na igreja. Aquí nosotros tenemos diáconos o diaconisas en la iglesia. Você tem que ter muito cuidado se você serve nisso, Y usted tiene que tener mucho cuidado si usted está en ese servicio. porque as ofertas dos irmãos não são suas, Porque las ofrendas
finanzas de los hermanos no son suyas. E você não pode administrar isso como se estivesse administrando o dinheiro da sua casa. Y usted no puede administrar ese dinero como si estuviera administrando el dinero de su casa. Se você for muito rigoroso, Si usted es muy rígido, pode ser que você vai deixar de servir uma pessoa que precisa, usted puede dejar de servir a alguien que en realidad lo está necesitando. que Deus quer que essa pessoa seja provida. Y Dios quiere que esa persona tenga esa Estão provisión. entendendo? Digamos que aquela pessoa não mereça, Digamos que esa persona no se lo merece, mas ela está num momento de crise na vida dela. pero está en un momento de crisis en su Está vida. desempregada ou está doente. Está desempleado o Ou está qualquer enfermo. uma outra coisa que O cualquier aconteceu. otra cosa que puede estar É aí que sucediendo. tem que aparecer o amor e a graça. Ahí es donde se tiene que manifestar el amor y la Mas se gracia. você não tiver, se você não for espiritual e também não tiver sabedoria e fé, Pero si usted no es espiritual y tras del hecho no tiene ni sabiduría ni fe, porque essas são características dos diáconos e diaconisas. porque esas son las características de los diáconos y las Não diaconisas. precisa ter o ministério da palavra. No necesita tener el ministerio de la palabra. Mas em Atos 6 diz que eles devem ter fé, sabedoria e ser cheios do Espírito Santo. Pero en Hechos 6 dice que ellos deben tener fe, sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo. Porque até para lidar com a provisão das necessidades dos irmãos, você tem que ter fé. Porque hasta para lidiar con la provisión de las necesidades es necesario que usted tenga fe. Então aqueles que servem como diáconos e diaconisas Entonces aquellos que sirven como diáconos y diaconisas devem exercitar a fé na mordomia. deben ejercitar la fe en la mayordomía, en la E não administración. representar a si mesmo, mas representar o Senhor. Y no representarse a sí mismo, sino al Señor. É muito bom quando os diáconos e diaconisas Es muy bueno cuando los diáconos y diaconisas têm o dom de repartir. tienen el don de repartir. Já viram esse dom na Bíblia? ¿Ya vio ese don en la Biblia? Já leram que tem isso na Bíblia? ¿Ya leyeron lo que dice la Biblia al respecto? Pois é, raramente eu encontro as pessoas falando que viu esse dom. Muy rara vez se encuentran las personas hablando o viendo quién tiene ese don Né? Ou que querem ter esse o dom. que quieren tener ese don. Eles querem ser Paulo, Pedro. Las personas solamente quieren ser Pablo, quieren Já ser pensou Pedro. se a minha sombra curar os enfermos? Ya usted se imagina que usted curando a los enfermos. Alguns querem ser líder na igreja. Algunos quieren ser líderes en la iglesia. Mas eu não encontrei ninguém orando para ter o dom de repartir. Pero yo no he encontrado a alguien orando que tenga el don de repartir. Está em Romanos capítulo 12, Está en Romanos capítulo 12, que é um dom que Deus colocou. que es un don que Dios puso. Então aqueles que vão representar a mordomia na casa do Senhor Entonces, aquellos que están representando la mayordomía en la casa de deveriam Dios orar para ter o dom de repartir. deberían orar para tener ese don de Ou repartir. seja, como administrar os recursos da igreja O sea, cómo administrar los recursos de la para que iglesia não haja necessitado entre nós, para que no haya necesitados en as medio viúvas e nuestro, os doentes sejam supridos, que las viudas y los enfermos sean suplidos, os locais de reuniões também sejam bem providos. que los locales de la reunión también tengan su provisión. E se Deus levantou servos para estar integralmente entre nós, que eles também sejam providos. Y si Dios levanta o levantó siervos para trabajar integralmente en la obra de Dios, que ellos también tengan su provisión. Podemos até ajudar irmãos em outros lugares. Incluso podemos ayudar a hermanos en otros lugares. Imagine que a igreja reúne num lugar que não é um salão alugado. Imagínense que la iglesia se reúne en un lugar que no es un salón alquilado, arrendado. Digamos que um tempo atrás, sim, estava num lugar que era um salão alugado. Digamos que un tiempo atrás sí, se reunían en un salón arrendado. Então tínhamos irmãos que faziam faxina, irmãos e irmãs, limpavam o local, Entonces teníamos hermanos que hacían la limpieza en el local, mantinha o banheiro limpo, mantenían el baño limpio, tinha água, tenían el tinha agua tudo que precisava. y tenían todo lo que se necesitaba. Mas surgiu uma dificuldade e estamos reunindo nas casas. Pero allí surgió una dificultad y nos estamos reuniendo nuevamente en las casas. Então tem uma casa que usamos bastante. Entonces tenemos una casa que es la que más usamos Temos que ter cuidado num assunto y aí. debemos tener cuidado ahí en ese asunto. É que quando temos um local para reunir, Es que cuando tenemos un local para então reunirnos, nós pagamos um valor. nosotros pagamos un valor, Pagamos a energia, a água e todas as coisas. pagamos la energía, el agua y todo lo que se Mas necesita. às vezes quando é uma casa, Pero cuando pasamos a una casa, não percebemos que também temos responsabilidade ali. no percebemos que también tenemos responsabilidades allí. Já que não estamos pagando um grande valor no local, Ya que no estamos pagando ese gran valor del local, por que não cooperar financeiramente com a casa que nos recebe? ¿por qué no cooperar financieramente con esa casa que nos recibe? Por que não ajudar na limpeza? ¿Por qué no ayudamos en la limpieza? Vocês estão entendendo? ¿Sí lo entienden? Ou fazer uma compra se estamos sempre usando papel higiênico, água, açúcar, café, tudo. Y si siempre estamos utilizando el papel higiénico, agua, azúcar, café, todo.
Então, os diáconos e diaconisa precisam prestar atenção nessas Entonces coisas. los diáconos y las diaconisas necesitan prestar atención a Não é estas uma cosas. obrigatoriedade, um jugo sobre nós, Y no tiene que ser esto algo obligatorio, algún yugo sobre nosotros, mas sim que é uma mordomia, é um serviço espiritual. pero sí una mayordomía, un servicio espiritual. E os presbíteros, anciãos, têm que supervisionar essas coisas. Y los presbíteros y los ancianos deben supervisar todas estas cosas. Agora, em Corinto, cada um queria usar o seu dom para benefício próprio. Ahora, los corintios querían utilizar cada uno su don para su propio E beneficio eles não percebiam o dano que eles estavam causando na igreja. y no perciben el daño que le están causando a la iglesia. Por isso que Paulo segue falando de vários dons aqui. Por eso aquí vemos que Pablo sigue hablando de varios dones. A outro, no mesmo espírito, tem os dons de curar. Verso 9. En la mitad del verso 9. A otro dones de sanidades por el mismo espíritu. A outro, operações de milagres. A otro el hacer milagros. A outro, profecia. A otro profecía. A outro, discernimento de espíritos. A otro discernimiento de espíritu. A um é dado a variedade de línguas. A otro diversos géneros de E lenguas. a outra, a capacidade para interpretá-la. Y a otro interpretación de lenguas. Nem todos falavam línguas. No todos hablaban en Mas lenguas. parece que eles queriam que todos falassem línguas. Pero parecía que ellos todos querían que hablaran en lenguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, En el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Quantos serviços! ¿Cuántos servicios? Agora, se você é um membro do corpo de Cristo Ahora, si usted es un miembro del cuerpo de Cristo e você não serve com nada, y usted no está haciendo ningún servicio, tem que ter cuidado para você não ser uma verruga. tiene que usted tener cuidado para no ser una verruga. Uma coisa é você ser um dom Una cosa es que usted sea un don e você pega o seu corpo. y usted coge su cuerpo Você tem muitos dons aí no seu corpo. y usted tiene muchos dones en su cuerpo E quase sempre você só vai perceber um membro do seu corpo y casi siempre usted va a percibir un miembro de su cuerpo quando ele está doente, cuando él está enfermo, quando ele começa a chamar a atenção. cuando empieza a llamar la atención. Você já ouviu falar pâncreas? Onde fica o pâncreas? Será que é no pé? Usted ya debió hablar del páncreas. ¿Dónde queda el páncreas? ¿Será que queda por allá en el pie? Tá, assim, tem uns nomes estranhos, né? Hay unos nombres extraños. Claro, quando você é jovem, você não presta atenção em nada disso. Cuando usted es joven, usted ni siquiera le presta atención a eso. Mas depois, você vai chegando na idade, começa a aparecer uns nomes que você vai ter que saber. Pero después, cuando la edad va avanzando, van apareciendo nombres que usted tiene que O saber. Hernando já me perguntou umas 10 vezes, você tem problema de triglicérides? Aquí el hermano ya me preguntó como 10 veces, ¿usted tiene problemas de Tem umas triglicéridos? caixas aí de comprimido, aí tá procurando alguém. Eu falei, eu não sou velho, sai daqui, velho. Él está diciendo, es que yo tengo aquí unos medicamentos, yo los compré. Y yo le dije, no, pues yo no soy viejo, váyase, váyase. Então, assim, tem muitas coisas em nós que nós nem sabemos. Hay muchísimas cosas que nosotros ni conocemos. E assim é o corpo de Cristo. Y así es el cuerpo de Cristo. Agora, quando é que você lembra que você tem um dente siso, por exemplo, um dente lá atrás? Cuando usted Lembra? recuerda que tiene por allá un diente que tiene al fondo. Quando que você lembra muito disso? ¿Cuándo usted recuerda que tiene ese diente al fondo? Quando, Marcela? Cuando, Quando tá doendo. Hã? lo recuerda cuando está doliendo. Então, na igreja, quando alguém começa a reivindicar o seu lugar, Entonces en la iglesia, cuando alguien empieza a reivindicar su lugar, quando ele chama a atenção, cuando él llama la atención, porque um dente inflamado faz isso. porque eso es lo que hace un diente inflamado. Você quer dormir e não consegue. Usted quiere dormir y no Você quer puede. comer e não Usted consegue. quiere comer y no Porque puede. aquele dente está fazendo mal para todo o corpo. Porque aquel diente le está haciendo un mal a todo el cuerpo. Então, quando temos na igreja membros que estão doentes, Entonces cuando tenemos en la iglesia miembros que están o enfermos, que eles fazem? ¿qué es lo que ellos hacen? O outro tem mais privilégio do que eu. Ah, porque ese aquel tiene más privilegios que yo. Eu que deveria fazer aquele Yo serviço. soy el que debería estar Então, haciendo ele está eso. sempre criticando os outros Siempre está criticando a e los chamando a otros atenção para si y llamando la atención e para quase sí não é agradecido pelos outros. y nunca agradece por los otros. Vocês estão entendendo? Então, Corinto tinha esse tipo de problema. Corintios tenía ese tipo de Uma problema. pessoa com um ego grande assim Una persona que tiene un ego tan grande como é ese alguém que está doente na es igreja. alguien que está enfermo en la iglesia. Então, agora Paulo vai seguir um pouco mais adiante. Entonces aquí Pablo va a seguir avanzando un poco más. Versículo 12. Pode ler, Carol? En el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ele está praticamente fazendo com que você olhe para o seu corpo humano
Él prácticamente está llamando la atención a que usted mire su propio cuerpo humano, Você tem muitos membros. y usted se da cuenta que tiene muchos miembros, Mas, na verdade, todos esses membros constituem um corpo só. pero todos esos miembros constituyen un solo cuerpo. Por exemplo, você não fala para você olha para uma pessoa e fala assim, será que a sua mão pode vir aqui para eu pegar um copo de água com ela? Usted cuando mira a una persona no le dice, ¿será que su mano me puede traer aquí un vaso de agua? Ou você quer falar algo com ela? ¿Usted quiere hablar algo con esa persona? Você pode ficar aí, mas os seus ouvidos podem vir aqui? Se puede quedar ahí, pero ¿será que sus oídos pueden venir hasta É acá? impossível, a pessoa vem inteira. Es imposible, la persona viene completa. Então Paulo está dizendo, vocês têm muitos membros, Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen muchos miembros, mas vocês, ou cada um de vocês, constitui um corpo só. pero todos esos miembros constituyen un solo cuerpo. Ele está dizendo, assim também é Cristo. Y entonces aquí también dice que así también es Cristo. Ele não está dizendo assim também é a igreja, Él no está diciendo así también es la que a iglesia, nossa tendência é separar Cristo da igreja. porque nuestra tendencia es separar a Cristo de la Não, ele iglesia, está dizendo que assim é Cristo. sino que él aquí está diciendo así es Cristo. Quando Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, Cuando Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas, arrastando homens e mulheres, arrastrando hombres y mujeres, então no caminho de Damasco o Senhor se revelou a ele y él cuando iba camino a Damasco el Señor se le reveló. e falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Y él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ou seja, ele está perseguindo algumas pessoas, O sea, él estaba persiguiendo a algunas personas, mas o Senhor está dizendo, você está me perseguindo. pero el Señor le está diciendo, me estás persiguiendo. Assim é o corpo de Cristo. Y así es el cuerpo de Cristo. Embora sejamos muitos, Aunque seamos muchos, o próprio Espírito Santo habita em nós. el propio Espíritu Santo habita en E nosotros nós somos batizados para dentro de Cristo. y nosotros somos bautizados para estar dentro de Os Cristo. coríntios se viam assim isoladamente uns dos outros. Los corintios se veían así como aislados los unos de los Não otros. preciso daqueles ali. Yo no necesito de ellos. Mas eles nunca falaram, eu não preciso do pé esquerdo, só do direito. Pero ellos nunca dijeron, no necesito el pie izquierdo, solamente necesito el derecho. Mas por que falava com os irmãos, não preciso de vocês? Entonces, ¿por qué ellos decían que no precisaban, no necesitaban de ellos? Ou quem sabe, gostamos que aquele e aquela funcione na igreja. O quién sabe, de pronto nos gusta como aquel y aquella funcionan Mas en la aqueles iglesia, outros ali não. pero los de allí no. Nós preferimos esse aqui. Preferimos Vocês solamente estão estos. entendendo? O corpo de Cristo não pode ser assim, El não é cuerpo assim. de Cristo no puede y no es así. Então ele vai dizer, versículo 13. Entonces ahí en el versículo 13, Sim, Carol. porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Você está percebendo o que ele está falando? ¿Sí perciben aquí lo que Pablo está diciendo? Pois em um só Espírito todos nós somos batizados para dentro do corpo, Dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que é Cristo. que es Cristo. Quando eu era bem jovenzinho, Cuando yo era bien joven, conheci muitos irmãos e irmãs queridas, conocí muchos hermanos y hermanas queridas, homens e mulheres de muita oração. hombres y mujeres de mucha oración. Eles eram da Assembleia de Deus. Ellos eran de la Asamblea de Dios, Mas às vezes perguntavam para mim, pero a veces me preguntaban, irmãozinho, você já foi batizado com o Espírito hermano, Santo? ¿usted ya fue bautizado en el Espíritu Você Santo? fala língua estranha? ¿Usted habla alguna lengua E extraña? nós éramos induzidos a subir os montes Y nosotros éramos inducidos a subir a los montes, e jejuar e orar ayunar y orar, para buscar um batismo do Espírito Santo individual. para buscar un bautismo del Espíritu Santo individual. Então cada um achava que era ou não era batizado com o Espírito Santo. Entonces cada uno creía si era o no bautizado por el Espíritu Santo. Mas depois que comecei a ler com clareza as Escrituras, Pero cuando empecé a ver más claramente las eu Escrituras, comecei a ver que o batismo não é o batismo individual, yo empecé a ver que el bautismo no era algo individual, mas diz que em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Você está percebendo a diferença? ¿Sí perciben la O diferencia? Espírito nos leva para dentro do corpo de Cristo. El espíritu nos lleva para estar dentro del cuerpo de Ou Cristo. seja, não é o Espírito simplesmente para mim e sobre mim. O sea, no es simplemente el espíritu para mí y sobre mí. Não, o Espírito é do corpo. No, el espíritu es del cuerpo E os dons são do Espírito. y los dones son del espíritu. Então, quando eu crio no Senhor Jesus, Entonces, cuando yo creo en el Señor o Jesús, Espírito Santo veio sobre mim el Espíritu Santo viene sobre e mí ele me jogou para dentro do corpo de y Él Cristo. me pone dentro del cuerpo de Porque ele Cristo. é o Espírito do corpo e não o Espírito de um indivíduo isolado do corpo. Porque Él es el espíritu del cuerpo y no el espíritu de un individuo aislado del cuerpo. Estão entendendo? Agora vamos tentar entender isso um pouquinho melhor. Ahora vamos a intentar entender esto un poquito Quem mejor. lembra do Salmo 133? ¿Quién se acuerda del Salmo O 133? que diz lá? El primer versículo.
É. Mirad cuán, Carol. mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ok, o versículo 2. Ahí já está isso. Como el buen óleo. Não lembro. Es como el buen óleo Sim, en la cabeza de Aarón, sim. que baja hasta el borde de sus vestiduras. Tá vendo? É como o óleo, o azeite da unção que vem sobre a cabeça de Arão, Entonces es como ese aceite que viene sobre la cabeza de Aarón, desce pela sua barba desciende por su e barba vai descendo pelas suas vestes até a ponta dos y pés. desciende por las vestiduras hasta que llega a la punta de los Arão pies. era o sumo sacerdote Aarón era el sumo sacerdote e é um tipo de Cristo. y es una tipología de Cristo. Pedro, em Atos 10, diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Pedro en Hechos 3, ¿sí? Em Atos 10. En Hechos 10 dice que Dios ungió al Señor con el Jesus com o Espíritu Espírito Santo. Ou seja, aquele Arão era um tipo do nosso Senhor Jesus. O sea, aquel Aarón era un tipo de nuestro Señor Jesús. Ele é o ungido. Él es el ungido. Nenhum de nós somos o ungido. Ninguno de nosotros somos el ungido. Que absurdo que as pessoas falam hoje. Y eso es un absurdo de lo que las personas dicen. Ele é o ungido. Él es el ungido. Não, ungido é Cristo. El ungido es Cristo. Agora, quando nós, povo de Deus, estamos debaixo do senhorio de Jesus Ahora, cuando nosotros como pueblo de Dios estamos bajo el señorío del Señor e Jesús, nós vivemos juntos sem divisão, nosotros vivimos juntos sin divisiones. aquele óleo que é de Cristo, nosso sumo sacerdote, Y cuando vivimos juntos sin división, aquel óleo do sumo sacerdote, del sumo sacerdote que es Jesucristo, ele começa a descer a barba e vai chegando até a orla das vestes. empieza a descender por la barba y hasta que llega hasta la Então, punta de los todos pies. nós ficamos cheios do Espírito Y Santo. todos nosotros quedamos llenos del Espíritu E Santo. ali ele ordena a bênção e a vida para sempre. Y ahí Él Ordena a ordena, bênção e a vida. Él É o ordena, final do versículo 133. Él ordena la bendición y la vida Para sempre. para siempre. Quando isso aconteceu? Y cuando eso ocurre, Atos capítulo 2. Hechos capítulo 2, Estavam todos reunidos, eram cerca de 120 pessoas. estaban todos reunidos, aproximadamente 120 E personas. eles estavam esperando a promessa que o Senhor enviaria. Y ellos estaban esperando la promesa de lo que el Señor Estamos em enviaría. Atos 2. Estamos en Hechos 2. O Senhor Jesus foi glorificado É, e Senhor. assentou à direita do Pai El Señor Jesús fue glorificado y se sentó a la derecha del e Padre derramou o Espírito Santo. y derramó el Espíritu Santo. Ele é o ungido. Él es el ungido. Agora ele que é a cabeça do corpo. Ahora, Él que es la cabeza del Então cuerpo. essa unção chegou no dia de Pentecoste e caiu sobre aqueles irmãos e irmãs. Esa misma unción que llegó el día de Pentecostés y cayó sobre aquellos hermanos y hermanas. E todos foram batizados para dentro de Cristo. Y todos fueron bautizados para dentro de Cristo. Agora eles cheios de poder passaram a pregar o evangelho. Ahora ellos llenos de poder pasaron a predicar el Evangelio. Então quando as pessoas encontravam um membro daquele cheio do Espírito Santo, Entonces cuando las personas encontraban a uno de esos miembros que estaban llenos del Espíritu aquele Santo, membro representava todo o corpo. aquel miembro representaba todo el cuerpo. Não era um membro individual andando sozinho. No era un miembro individual andando solito. Estão entendendo? Então é isso que esse texto está falando. Entonces eso es lo que este texto está diciendo. Por que os coríntios se dividiram? ¿Por qué los corintios se dividieron? Porque eles saíram debaixo da liderança da cabeça Porque ellos se salieron bajo el liderazgo de la e cabeza cada um começou a enfatizar sua própria opinião. y cada uno empezó a hacer énfasis en su propia opinión. E entre aspas, cada um passou a ser cabeça de um grupo. Y entre comillas, cada uno pasó a ser cabeza de un grupo. Quando isso aconteceu, Y cuando eso ocurrió, a unção que é da cabeça saiu deles. la unción de la cabeza salió de ellos. Porque eles saíram debaixo da cobertura do Senhor. Porque ellos también se quitaron de la cobertura del Aí Señor. você vai ver que o capítulo 1 ao 4, Paulo está corrigindo sobre as divisões. Y ahí ustedes van a ver que del capítulo 1 al 4 el Señor está corrigiendo, Pablo está corrigiendo acerca de las divisiones. E o que você tem do capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios? Y lo que usted tiene ahí en el capítulo 5 y 6 de Primera a los Quem lembra o Corintios, que estava acontecendo no capítulo 5? ¿quién recuerda lo que estaba ocurriendo en el capítulo 5? Pecados inmorales. Pecados terríveis de moralidade. Pecados terribles de inmoralidad. Porque quando nós, como igreja, estamos debaixo da cobertura do Senhor, Porque cuando nosotros como iglesia estamos bajo la cobertura del Señor, nos tornamos cheios do Espírito Santo. nos tornamos llenos del Cheios Espíritu de Santo, graça e de vida. llenos de gracia y de vida. A lei do pecado continua nos nossos membros La ley del carnais. pecado continúa aquí en nuestros miembros carnales. Sim, os pensamentos ainda estão aí molestando a gente. Los pensamientos nos siguen molestando Temos uma crise dentro de nós. y tenemos
una crisis dentro de A carne nosotros. grita pelo pecado, La carne grita por el pecado, mas você está cheio do Espírito pero Santo. usted está lleno del Espíritu Agora, Santo. quando nós perdemos a comunhão do Espírito Santo, Ahora, cuando nosotros perdemos esa comunión con el nos Espíritu Santo, dividimos com os outros, nos dividimos de los otros, deixamos de sujeitar uns aos outros, dejamos de sujetarnos los unos a los otros, perdemos essa unção perdemos esa unción e a carne se torna mais forte que y la nós. carne se torna más fuerte que E aí nosotros. vem os pecados. Y ahí vienen los Foi pecados. isso que aconteceu aos coríntios. Y eso fue lo que le ocurrió a los Mas eles queriam ainda ficar usando os dons Pero ellos espirituais. querían seguir usando los dones Vocês estão espirituales. entendendo? Então Paulo está usando tudo isso para corrigir. Entonces Pablo está aquí utilizando todo esto para corregir. Ele não está contra os dons, Él no está en contra de los dones, mas ele está colocando em ordem as coisas. sino que él está aquí poniendo en orden las cosas. Então, o versículo 14 ele vai dizer: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. En el versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Às vezes queremos que a igreja seja todo mundo igual a um irmão só. A veces queremos que toda la iglesia sea igual a un solo hermano, Fala igual a ele, mexe igual a ele. que hable igual que él, que haga todo igual que él. Mas imagine se no seu corpo fosse só olho, o seu corpo inteiro. Imagínense que su cuerpo entero fuera solamente un ojo. Um monstro. Sería un monstruo. É isso que Paulo está dizendo. Y eso es lo que Pablo está Vocês não diciendo. podem querer que todo mundo seja igual. Ustedes no pueden pretender que todos seamos iguales. Não, e aí o versículo 15 diz. Y ahí en el versículo 15 dice, Pode ler, Carol? si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ou seja, eu não falo igual aquele irmão. Entonces yo no hablo igual que aquel Eu também hermano. não sirvo igual aquela outra irmã. Y tampoco sirvo igual que aquella otra Então eu não hermana. sou ninguém, eu não sirvo para nada. Entonces yo no soy nadie, yo no sirvo para nada. É isso que Paulo está dizendo. Isso Eso é es uma lo que Pablo falsa está diciendo. humildade. Es una falsa humildad. Você tem o seu lugar, o seu serviço. Usted tiene su lugar y su servicio. Então ele vai falar, ele vai corrigir muitas coisas aqui que vocês podem ler depois. Entonces aquí ustedes pueden leer después todas las cosas que Pablo va a seguir corrigiendo. E é claro que vai chegar uma hora que ele vai mostrar uma hierarquia de serviço. Y también va a llegar un punto donde él va a mostrar como una jerarquía de servicios. Não é uma hierarquia institucional, No es una jerarquía institucional nem de posição, ni de posición, mas é uma hierarquia de serviço. sino que es una jerarquía de servicio. Versículo 27 ele vai dizer: En el versículo 27 ora, dice, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Agora veja o 28. Ahora miren el 28. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. A unos puso Dios en la iglesia primeramente Em apóstoles, segundo lugar, profetas. en segundo lugar profetas, Em terceiro lugar, en mestres. tercer lugar maestros, Depois vem operadores de milagres. luego los que hacen milagros, Depois os que têm dom de curar, después los que sanan, ou de ajudar, los que ayudan, ou de administrar, los que administran, ou de falar em variedade de línguas. los que tienen don de lenguas. Mas percebe que tem primeiro, segundo e terceiro lugar? ¿Sí perciben que hay un primero, segundo y tercer lugar? Isso é hierarquia. Eso es una jerarquía, Mas não posicional, pero no posicional, não institucional, no institucional, mas de serviço. sino de servicio. Porque eles tinham muitos dons. Porque ellos tenían muchos dones. Mas imagina assim, uma locomotiva poderosa, Imagínense una locomotora, un tren poderoso, mas ele sai dos trilhos. pero se sale del carril. O que vai acontecer? ¿Qué va a suceder? Um caos, Um caos. uma tragédia. A igreja tinha muitos dons, Entonces la iglesia tenía muchos dones, mas eles estavam desprezando os ministérios principais, pero ellos estaban despreciando los ministerios que principales, é o ministério da palavra. que es el ministerio de la Então palabra. era uma locomotiva que não queria andar sobre os trilhos. Entonces es un tren que no quería andar sobre el carril, ¿se llama? Por isso, Sobre los rieles. por isso que ele está dizendo, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os mestres. Por eso Dios, a Pablo aquí colocó primeramente los apóstoles, luego a los profetas y luego a los Ou maestros. seja, os dons podem e devem servir na igreja, O sea, los dones pueden y deben servir en la mas iglesia, ordenados de acordo com a palavra. pero ordenados de acuerdo con la palabra. Quando você tem uma igreja guiada só pelos dons, Porque si usted tiene una iglesia que anda solamente por los pode ter dones, certeza que vai ter um caos. puede tener certeza de que va a haber un caos. Algumas igrejas de algumas denominações Algunas iglesias de algunas denominaciones são guiados por visões e profecias. son guiados solamente por visiones o profecías. E às vezes elas têm visões e profecias que estão contra as escrituras. Y a veces tienen visiones o profecías que van en contra de las
Então escrituras. se torna uma seita, se torna um movimento estranho. Entonces se torna en una secta, en un movimiento extraño. Paulo está corrigindo a igreja em Corinto para isso não acontecer. Y Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corinto para que eso no Sempre suceda. precisamos estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Siempre necesitamos estar bajo la autoridad de la palabra de E Dios. aqui ele vai falar dos dons de ajudar Y aquí él habla de los dones de ayudar e o dom de governo ou administrar. y el don de gobierno o de administrar. Ou seja, na igreja há irmãos que têm dons de governo. O sea que en la iglesia hay hermanos que tienen dones de gobierno. Esses deveriam ser os nossos presbíteros. Y esos son los que deberían ser nuestros Não presbíteros. adianta alguém querer ser um presbítero No sirve de nada que alguien quiera ser un se presbítero ele não tem esse encargo, essa vocação. si él no tiene ese encargo, esa vocación. Porque senão vamos ter muitos problemas. Porque si no vamos a tener muchos problemas. Nós precisamos de ordem. Y necesitamos tener orden. Então ele vai perguntar, será, versículo 29, será que são todos apóstolos? Y entonces en el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? O que vocês acham? ¿Qué creen ustedes? São todos profetas? ¿Son todos profetas? Será que todos são mestres? ¿Será que todos son maestros? São todos operadores de milagres? ¿Hacen todos milagros? Todos têm os dons de curar? ¿Todos tienen todos dones de sanidad? Então ele vai falar tudo isso. Entonces él empieza a hablar de todo esto. Todos falam línguas estranhas? ¿Todos hablan en lenguas? Ainda que você não pode impor uma pessoa que fale língua estranha. A pesar de que usted no puede impedir que una persona hable en lengua extraña, Ainda que todos possam falar língua estranha, aunque todos puedan hablar en una lengua mas extraña, ninguém pode obrigar que todos devam falar língua estranha. nadie puede obligar a que en realidad todos hablen alguna lengua E também extraña. não pode impedir que alguém fale língua Y estranha. tampoco puede impedir que alguien hable en esta lengua extraña. Claro, se for falar na igreja, Claro, si va a hablar en la iglesia, que haja interpretação ou ore consigo mesmo. que haya interpretación o sino que lo haga para sí mismo. Então, o 31 vai dizer, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Y el 31 dice, procurad pues los dones mejores. Ou seja, numa casa você tem ferramentas que são mais úteis. Entonces en la casa usted tiene herramientas que son más útiles. Claro que as crianças vão procurar as ferramentas que elas mais gostam. Y claro que los niños les van a buscar las herramientas que más les gusta. Mas se você começa a amadurecer, Pero si usted empieza a madurar, Paulo fala, tem serviços mais importantes. Pablo dice, hay servicios más importantes. E o último versículo diz, e eu passo a mostrar-lhes caminho ainda mais excelente. Y ahí en la última parte del versículo dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Porque eles estavam se dividindo e brigando muito por causa dos dons. Porque ellos estaban dividiendo y peleando mucho por causa de los dones. Então agora eu vou comentar muito pouquinho para a gente já ir para o final da Y mensagem. ya que voy a comentar algo muy pequeño para ya llegar al final del mensaje. Mas ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, Y serei como um bronze que soa ou como o símbolo que retine. en el 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Y en el 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ou seja, tinham muitos dons em Coríntios, O sea, habían muchos dones en los mas corintios, faltava o amor. pero les faltaba amor. Então eles estavam usando dons para se ferir uns aos outros. Entonces están utilizando sus dones para herirse los unos a los otros. No capítulo 8:1, não precisa abrir, En el capítulo 8, versículo 1, no ele vai necesitan dizer que o abrirlo. conhecimento incha Ahí dice que el conocimiento hincha e o amor edifica. y el amor edifica. Faltava amor entre eles. Les faltaba amor Por entre isso ellos. estavam divididos. Por eso se estaban dividiendo. Agora olha o versículo 4. Entonces ahora en el versículo O 4, amor é bondoso. el amor es sufrido. Perdão, o amor é paciente e bondoso. El amor es sufrido y benigno. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. El amor no tiene envidia, no es celoso, no es jactancioso, no se envanece. Ou seja, eles tinham dons, O sea, ellos tenían dones, mas eram carnais. pero eran carnales. Tinham ciúme uns dos outros. Tenían celos los unos de los otros. E aqueles que serviam no seu dom Y aquellos que servían con su don começaram a ficar vaidosos. se empezaron a envanecerse. Ah, eu tenho esse dom, você não tem. Ah, yo tengo ese don que usted no tiene.
O que será de vocês? Ah, ¿qué será de ustedes? E às vezes nós temos um problema. Y a veces nosotros tenemos un problema. Imagine que alguém toque muito bem um violão Imagínense que alguien toca muy bien la e guitarra o outro está aprendendo. y otro está aprendiendo. Aí um dia esse que toca bem não foi na reunião. Y un día que el que toca bien no fue a la reunión. Aí você chega para casa e alguém pergunta, como é que foi a reunião? Y ahí alguien llega a la casa y dice, pero ¿usted por qué no fue a la reunión? Não, como foi a reunião hoje? Ah, y él después pregunta, ¿cómo les fue en la reunión hoy? Ah, não foi muito boa não. Ah, no fue muy buena. Mas por que não? ¿Pero por qué no? Ah, porque aquele irmão não foi. Ay, porque aquel hermano no fue. Percebeu? Você acha que o louvor e o som é para você? ¿Usted cree que el sonido y la alabanza es para usted? Não é. No es. Então tá havendo uma inversão aí. Entonces ahí hay una inversión. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Déjenme hacerles una pregunta. Imagine que você tem 3, 4 filhos. Imagínense que ustedes tienen 3 o 4 hijos. E eles conversam, eles falam, são criancinhas. Y ellos son niños y están conversando, están hablando. E aí nasceu um bebezinho bem novinho. Y ahí nació un bebé muy jovencito, muy chiquito. Tá com uns 9 meses a 1 ano. Digamos que tiene como 9 meses, 1 año. Quando ele começar a bocejar as primeiras Y palavras, cuando él empieza a decir sus primeras quem palabras, você vai querer ouvir? ¿qué es lo que usted va De a querer todos oír? esses filhos, quem você vai querer ouvir mais agora? Ahora, de todos sus hijos, ¿a quién va a querer usted escuchar más? Gente, a igreja deveria ser assim. Ah, y la iglesia también debería ser así, querer escuchar al más pequeñito, que hasta ahora está aprendiendo a hablar. Estão entendendo? Amém. Mas se nós formos igual a igreja em Corinto, Pero si nosotros somos igual a la iglesia en Corintios, nós não queremos que as criancinhas falem. nosotros no queremos que los niños hablen. Ela nem sabe falar direito. Porque no habla bien ya. Não sabe nem falar papai. E ainda mais se ele falar primeiro papai, a mamãe fica brava. Solamente cuando dice papá y mamá ya uno queda bravo. Quer dizer, cada um quer que ele aprenda a falar o seu nome primeiro, Porque né? cada uno quiere que se aprenda primero el nombre de cada uno. Mas quando você vê a igreja primitiva, Pero cuando usted va y ve la iglesia primitiva, quando alguém cria no Senhor, cuando alguien cría en el Señor, ele passava a testemunhar. él pasaba a testificar. E qual que é o nosso problema hoje? ¿Y cuál es nuestro problema Uma hoy? pessoa creu no Senhor, Una persona cree en el teve uma Señor, experiência maravilhosa, tiene una experiencia e fala, maravillosa, agora você vai ter que ficar sentado aí uns 5 anos, pero se le dice, no, usted tiene que quedarse ahí sentada se quietica unos 5 aprender e años. tal. Daqui a Mientras pouco que dá aprende. 30 anos ela continua ali sentada. Y pueden pasar hasta 30 años y va a quedarse ahí Porque nós sentada. atrofiamos essa pessoa. Porque nosotros atrofiamos a esa Vocês persona. estão entendendo? Amém. Eu lembro quando nossas meninas nasceram, Yo recuerdo cuando nuestras hijas nacieron. claro que elas aprenderam a falar primeiro papai. Claro que lo primero que ellas dijeron fue papá. Se você perguntar a Miriam, vai dizer que foi primeiro mamãe. Pero si le pregunta a Miriam, va a decir que primero fue E se mamá. perguntar aos avós, vai dizer que foi vovó. Y si le pregunta a los abuelos, lo primero que van a decir es que Ai, fueron que abuelos. alegria quando as crianças começam a falar. Y es una alegría cuando los niños empiezan Quando a hablar, começam a andar. cuando empiezan a caminar. Claro, elas vão sujar a casa, vão Y fazer claro que van a bagunça. ensuciar la casa y van a hacer desorden. Mas você nunca vai poder falar para uma criança. Pero usted nunca le va a poder decir a un niño, Quando você estiver falando perfeito, cuando usted esté hablando perfecto, quando você não se sujar mais, cuando ya no se ensucie más, então você pode andar e falar. entonces ahora sí puede empezar a caminar. y Mas às hablar. vezes na igreja a gente faz assim. Pero a veces en la iglesia sí lo hacemos Não, así. aquele irmãozinho é novo, não fala direito. No, pero es que ese es nuevo y no dice bien las cosas. O outro acabou de chegar. El otro acabó de llegar. Nossa, aquele que vai tocar então, só, Ai, não, ele só esse faz quer tocar 2 na notas, não guitarra. sai desse negócio de 2, Ni 3 siquiera notas. sabe ni una, ni dos, ni tres notas. Ou canta fora do tom, ¿Cómo? tá cantando fora do tom. Canta fuera de tono. Ellos ya saben. Aqui tem isso não? Ya. Sim, Ya tiene. é uma prova para vocês. Y esa fue una prueba para ustedes. E é uma prova especialmente para aqueles que sabem tocar. Y es una prueba especialmente para los que saben tocar. Amén. Aleluya. Vocês estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Claro, eu estou falando da igreja em Corinto. Pero estamos hablando de la iglesia en Corinto. Por isso ele está dizendo, o amor é paciente, tem que ter paciência. Aquí dice que el amor es paciente, debemos tener Ensina as paciencia. crianças a andar e a falar. Enseñe a los niños a andar Mas y não hablar. tira a oportunidade deles. Pero no les quite esa oportunidad. O amor, versículo 5, não se conduz de forma inconveniente. En el versículo 5, el amor no hace nada indebido, Não busca os seus próprios interesses. no busca lo suyo
propio. não se irrita, No se irrita, não se ressente do mal. no guarda rencor. O amor não se alegra com a injustiça, Não mas se- se alegra com a verdade. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. O amor tudo sofre, El amor todo lo sufre, tudo crê, todo lo cree, tudo espera, todo espera, tudo suporta. todo lo O soporta. amor jamais acaba. El amor nunca deja de ser, Havendo profecias, desaparecerão. pero las profecías se acabarán Havendo línguas, cessarão. y cesarán las lenguas Havendo ciência, passará. y la ciencia acabará, Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. porque en parte conocemos y en parte profetizamos, Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, Depois veremos face a face. mas entonces veremos cara a cara. Agora meu conhecimento é incompleto. Ahora conozco en parte, Depois conhecerei como também sou conhecido. pero entonces conoceré como fui conocido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O último versículo, capítulo 14, verso 1. Y vamos a leer el último versículo ahí en el 14:1, O que diz aí a sua Bíblia? que dice ahí en su Biblia. Seguid el amor. Segui o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O que temos que seguir? ¿Qué es lo que tenemos que seguir? El amor. O amor. Qual era o problema dos coríntios? ¿Y cuál era el problema de los corintios? Eles procuravam os dons, Ellos buscaban los dones, mas não seguiam o amor. pero sin seguir el amor. Então eles usavam os dons e acabavam gerando um dano nos seus irmãos. Entonces ellos usaban los dones, pero terminaban acabando un daño en los Mas hermanos. quando você segue o amor Pero cuando usted sigue el amor e você vai usar os dons com a motivação correta, y usted usa esos dones con la motivación correcta, sempre Deus será glorificado. siempre Dios será Você não glorificado. vai chamar atenção para você, Usted no va a llamar la atención para sí não vai mismo, competir no va a competir. e terá muito prazer em ver os outros servindo. Y va a tener mucho placer cuando vea a los otros que también están Muito sirviendo. mais feliz se eles forem muito além do que você. Y van a ser que va a ser muy felices cuando vayan más, incluso más allá que usted. Uma mãe vai ficar muito triste La madre queda muy triste se encontrar o seu menino de 5 a 8 anos e ele não anda ainda. si se encuentra con su niño que tiene 5 o 8 años y aún no camina E ele não fala direito. y tampoco habla bien. Assim são os irmãos mais maduros entre nós. Y así son los hermanos más maduros entre Eles nosotros. ficam tristes quando não vê os outros membros servindo. Ellos se ponen tristes cuando no ven que los otros estén Então eles vão sirviendo. procurar ajudar para que todos possam servir. Y ellos van a intentar ayudar para que todos puedan servir. Ajudar a cada um encontrar o seu dom, o seu serviço. Ayudar a encontrar a cada uno su propio don y su servicio. Há muitos serviços na igreja. Hay muchos servicios en la iglesia. Não estão resumidos só à reunião da igreja. Y no lo estoy resumiendo solo a la reunión de la Então iglesia, todos podem e devem servir. porque todos pueden y deben servir. Seguindo o amor, Siguiendo el amor, então com uma motivação correta, con la motivación correcta, Deus será glorificado em nosso y meio. Dios será glorificado en medio nuestro. Que o Senhor continue falando aos nossos Que el corações. Señor continúe hablando a nuestros corazones.